Os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós veremos a continuação de Marcos no capítulo 4, na parábola do semeador. Nós vamos dar continuidade agora falando sobre as características do coração, e desses corações então que ouvem a palavra. Nós vamos continuar a leitura. Marcos 4, 10 a 20 diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a parábola. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás, tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegado à angústia ou perseguido por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são esses que ouvem a palavra, a recebem, frutificando, a 30, a 60 e a 100 por um. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, por compreendermos, ó Pai, a tua palavra pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação, ó Deus do Senhor. E suplicamos, ó Pai, que nesse momento o Senhor, ó Deus, traga luz aos textos, que a gente possa, Deus, compreender, conhecer mais o Senhor e glorificar o teu santo nome, Deus. Assim eu oro, suplicando no nome de Jesus. Amém, Deus. Podemos dizer, então, que há diferentes atitudes em relação à palavra de Deus. E Jesus aqui vai mostrar nessa parábola do semeador atitudes baseadas, então, em seus corações. Muitos podem estar ao lado dele, como nós vimos na semana passada, no caso até mesmo da grande multidão, sua família e os seus discípulos. Mas o que vai fazer então com que esses estejam ali, entendam e frutifiquem é verdadeiramente se o Senhor mesmo está com eles, né? Se está neles. Por isso nós vamos ver nessa noite então esses 4 corações que recebem a palavra de Deus e como elas agem baseado nesse recebimento. Primeiro, um coração endurecido. Olhando para Marcos capítulo 4, né? Verso 4. Então, um coração duro é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a compreende. O coração duro, então, é aquele solo batido pelo tropel daqueles, então, que vão e vêm. São corações inquietos, perturbados, então, por as coisas do mundo, né, que passam, que vão e que vêm. E nesses corações, então, a palavra de Deus aqui ela é pisada, né? Essa pessoa, então, conforma-se com o rodar dos carros, passagens dos homens que vão e vêm, e vai vivendo a vida, né? Sem abrir sulcos na alma, não é? Sem abrir essas valas aqui, né? Para a bendita semente, então, ser plantada ali e poder brotar. O autor diz que, para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. E lembro de uma vez que eu fui a um médico, e quando eu cheguei nesse médico, né, falando do meu problema físico, ele tem um costume de dizer que todo mundo é louco. E quando ele me perguntou, ele falou assim: Daniel, você sabe que você é louco? Eu falei: sim, eu sei que eu sou louco. Ele falou assim: então você está no bom caminho. Se a gente reconhece que a gente tem um problema, a gente precisa tratar, né? E ele já disse isso para outra pessoa, que perguntando se a pessoa era louca, né? E a pessoa saiu do consultório dele, chamou seu marido, né? E voltaram depois lá no consultório brigando com o médico, né? E aí ele falou, o médico então conversando, falou: mas por que voltaram, né? Aí ela disse: então, porque você me chamou de louco. Eu falei: você é louco, seu marido é mais louco ainda. Eu falei: por quê? Eu falei: seu marido é mais louco que casar com uma louca, né? Tem que ser um pouco mais louco.
fala que nós somos loucos, né? Temos problemas e temos então que buscar tratar. Se a gente entende e reconhece então que temos problemas, já é um grande avanço, né? Que a gente vai poder tratar ele. Agora, se não percebemos que não temos problemas, aí então o problema está mais grave, né? Aí só com camisa de força mesmo. Precisamos reconhecer então que temos um grande problema, que é o pecado mesmo nas nossas vidas, né? E precisamos então reconhecer ele, para que a gente então possa também ser tratado pela palavra do Senhor. As palavras então estão satisfeitas demais consigo mesmo. Agarramos ao hábito então de tornarmos escravos da rotina, orgulhosos das nossas crenças ou muitas vezes das ausências delas. Somos consumidos então pelo prazer e nada levamos a sério. O mais leve pretexto é o bastante para que não assistamos então uma conferência ou que não leiamos um livro e até mesmo nem recebamos visitas, porque pode prejudicar o nosso descanso, pode conturbar então o nosso sossego monótono. Né? Um coração duro, ele ouve, mas a falta de compreensão e entendimento espiritual vai então fazer com que esse coração seja então aqui pisoteado, né? E não seja então produtivo. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção. A palavra não produz nenhum efeito nessa pessoa. Esses ouvintes são semelhantes então àqueles anunciados pelo profeta Ezequiel, na Ezequiel 33, 32, que diz: Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as palavras, mas não a põem por obra. Há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo vão à igreja, mas Satanás rouba a semente de seus corações. Semana após semana vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor. E nesse então momento é um estado então que essas pessoas morrem, são sepultadas e perdem eternamente então aqui esse poder estar na presença do próprio Deus. Né? É um quadro triste, mas é verdadeiro. Né? Então, quando a gente olha para esse coração endurecido, ele é um coração que ouve, mas é um coração que não compreende. Também é um coração duro, onde a palavra, onde a semente aqui ela é pisada. Né? Essa semente pisada pelos homens, ela nem chega a brotar. Né? Essa semente, então, é que o diabo teme, aquela que os homens pisam. Né? O solo se torna duro quando muitos pés transitam sobre ele. Aqueles que abrem os seus corações para todo tipo de pessoas, todo tipo de influência, estão em perigo de desenvolver então corações insensíveis. E esses corações são campos então não cultivados. Precisam ser arados, trabalhados antes de receber a mensagem da semeadura. Por isso, como tarefa, lendo Jeremias 4:3 e Oséias 10:12. Um coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e seja salvo. A semeadura, então, ela atrai imediatamente a Satanás. O ouvinte, tipo à beira do caminho, ouve, mas Satanás então arrebata a semente do seu coração. Satanás é um opositor, colocamos aqui, da evangelização, onde o semeador sai a semear, Satanás sai para roubar a semente. A evangelização, então, não é apenas um campo de semeadura, mas também um campo de batalha espiritual. O diabo então cegando o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Como parte desse ataque cósmico, então, contra Deus, Satanás e os seus agentes buscam ativamente destruir, então, a palavra nos corações daqueles que a ouvem. Então, impede que ela venha crescer. Sem dúvida, também, então, é um ativo dos lugares pedregosos, dos espinheiros, combater, então, a frutificação da palavra de Deus. Isso tem a ver com o coração endurecido. Ouve, mas não compreende a palavra de Deus. É onde a semente, então, ela é pisada. E o coração duro, onde a semente é roubada também pelo inimigo. Também temos aqui, não só um coração endurecido, mas também um coração superficial. O coração superficial tem a resposta imediata à palavra de Deus, mas irrefletida, não pensada. Né? Tanto Marcos quanto Mateus usam duas vezes a palavra logo, no sentido de imediatamente. Essas palavras, então, no calor do momento, respondem. Né?
imediatamente aceitam a palavra, fazem até mesmo com alegria. Imediatamente também elas se escandalizam. A sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. São então ouvintes emotivos, entusiastas, não é? Fogo de palha. Sentem alegria, mas passageira. John Mackay diz e chama esses ouvintes de homem leviano, não é? Porque abraça com alegria o que não entende, apenas pela novidade da ideia ou para agradar aquele que anunciou. Adolf Pohl afirma que Lutero chamava esse ouvinte de volúvel, que se vira conforme sopra o vento. O terreno pedregoso representa então as pessoas que vivem e reagem superficialmente, né? E mostram uma promessa inicial que não se confirma. Tanto uma resposta quanto o seu abandono são rápidos. Então, a emoção, a gente olha para um elemento, ele é importante na vida cristã, mas sozinho ele não basta, né? Ele tem que proceder de um profundo então entendimento da verdade, de uma sólida então experiência da vida cristã. Então, um coração superficial, né? Resposta imediata, mas irrefletida. Também esse coração superficial não tem profundidade e nem perseverança. O ouvinte não tem raiz em si mesmo, sua fé é temporária. Na verdade, sua resposta ao evangelho foi apenas externa. Não houve novo nascimento, não houve transformação. Houve adesão, mas não conversão. Houve entusiasmo, mas não convicção. Esse ouvinte, então, parece aqui então que tem vantagens às demais pessoas, pois a sua resposta é rápida, todos o viram, né? Mas seu crescimento, né, inicial, olhando aqui, é algo espantoso, mas não tem profundidade, então ele não permanece, não tem resistência, né? Então, morre de sede, né? Não tem resistência e morre com o calor do sol. A vida, então, que o sol traz gera morte para ela. E esse ouvinte, então, ele construiu na sua vida cristã uma base falsa. Construiu não uma fé em Cristo, mas as suas vantagens imediatas que foram oferecidas ali. Hoje vemos muitas pessoas pregando saúde, prosperidade, sucesso. Pessoas que abraçam imediatamente esse evangelho do lucro, das vantagens imediatas, não prevalecerão, não permanecerão também. Porque não tem raiz, não tem umidade, não suportam o sol e não vão permanecer na congregação do justo, como diz Salmo 1. Elas se escandalizarão logo e vão se desviar. Muitas pessoas então vão gritar Hosana, Hosana, como gritaram no tempo de Jesus. E logo depois, alguns dias depois, gritaram crucifiquem, crucifiquem. O apóstolo João diz que esses que se desviam não são dos nossos. 1 João 2,19. Porém, os salvos, esses perseverarão. João 10, 27 e 28. Então, o coração superficial também é aquele que não avalia o custo do discipulado. Ele abraça não o evangelho, mas um outro evangelho. O evangelho da conveniência, que crê não em Cristo, mas um outro Cristo. Quando, porém, chegam as lutas, as provas, se escandalizam porque não haviam calculado o custo de seguir a Cristo ou o custo do discipulado. Esses ouvintes, então, se desviam porque não entenderam o que é o verdadeiro discipulado e o que isso implica como autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Ignoram o fato, então, do caminho da cruz que nos leva de volta para casa. Isso é morte mesmo. Charles Hay diz que o ouvinte tem prazer em ouvir sermões em que a verdade é exposta. Fala com alegria, entusiasmo acerca das doçuras do Evangelho, da felicidade de ouvi-lo. Pode chorar em resposta ao apelo à pregação, falar com intensidade dos seus sentimentos. Mas, infelizmente, não há estabilidade na sua religião. Não há uma obra real do Espírito Santo no seu coração. O seu amor por Deus é como uma névoa que passa logo, Oséias 6,4. Na verdade, esse ouvinte ainda está totalmente enganado. Não há real obra de conversão. Mesmo com os seus sentimentos, alegrias, esperanças, desejos, eles estão realmente no caminho da destruição. As angústias, as perseguições resultam da natureza do Evangelho, bem como a natureza do mundo. Isso vamos passar, é certo. Marcos 8, 35, 10, 29, 13, 9.
Então esse coração aqui que é superficial, coração também, como vimos, que é endurecido, né? Mas também temos aqui coração ocupado, que mais encontramos hoje em dia. Coração ocupado, ele ouve a palavra de Deus, mas dá mais atenção às outras coisas. Marcos diz que a semente, então, que caiu entre os espinhos, Marcos 4:7. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram e não deram fruto. Não é? Lucas diz também que esses espinhos cresceram com a semente. Esse espinho, então, representa aqui, né, essas ervas daninhas, espinhosas, né, que não havia arado, que conseguisse aprofundar ali nas suas raízes. Não conseguiam chegar a mais de 30 centímetros. Né? Em alguns lugares, esses espinheiros aqui formavam como se fosse uma cerca viva, fechando a semente e acabando matando. Né? Algumas conseguiam crescer até um pouquinho, mas não conseguia crescer mais, mirrava ali. Né? Semente disputou espaço com outras plantas. Não recebeu a primazia, ao contrário, o espinheiro então concorreram com ela e sufocaram. Marcos 4:18 e 19. Né? Aí, quando a gente olha lá, diz assim, então, 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, as demais ambições concorrendo, sufocaram a palavra, ficando ela infrutífera. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada, não é? E Marcos retrata então esse coração aqui como estando num campo de batalha. O espírito do mundo inunda como uma enxurrada e sufoca então a semente da palavra. Uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus. É pessoa que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes, mais fascinantes, que fascinam a sua alma. William Barclay diz que esse ouvinte não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas as coisas que tratam de tirar Cristo do seu lugar principal. É um coração ocupado, sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Esse ouvinte chegou então a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram. É tanta coisa para fazer durante a semana que não consigo nem lembrar o que foi pregado no domingo à noite. Né? O mundo falou mais alto do que o evangelho. As glórias do mundo tornaram-se então mais fascinantes do que as promessas da graça. As concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tomam o lugar de Deus na vida do ouvinte. Chamado também de crente mundano. E a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. O coração ocupado também é sufocado pela concorrência e fascinação da riqueza. Esse ouvinte dá mais valor, não é, às coisas da terra do que ao céu. Mais importante, os bens materiais do que a graça de Deus. O dinheiro é o seu Deus. A fascinação das riquezas fala mais alto do que a voz de Deus. E aí eu emprego todos os meus esforços para mim conseguir então manter um padrão, não é, de vida com riquezas. O esforço para conseguir aqui uma posição social por meio de posse, segurança material. Isso traz ansiedade, sufoca as aspirações por Deus. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que investir, eu tenho que correr atrás de tantas coisas e acabo então deixando de lado essas aspirações no crescimento com Deus. O coração ocupado ele é sufocado pela concorrência de muitas ambições. Marcos fala dessas ambições, não é? Lucas fala desses deleites da vida. Esse ouvinte é obcecado por esses prazeres. Ele é um hedonista, não é? Que sente o prazer aqui como bem supremo, não é? Acima de tudo. Isso não é um cristão. O coração ocupado ele é também infrutífero. A semente fica mirrada. Ele nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ele chega até crescer, mas não produz fruto. Adolf Paul ainda diz que esse ouvinte desvirtua-se de uma coisa aparente, uma casca vazia, numa sombra pálida. É como a igreja de Sardes, que tem nome de que vive, mas está morto. E são tantas coisas que tiram a nossa atenção do Evangelho de Cristo hoje. As redes sociais estão nos destruindo. Você olha e entra em Facebook ou entra lá em YouTube e você vem chegando mensagens e mensagens de como você consegue crescer e trabalhar pouco e ganhar muito. E assim você acaba então colocando a sua mente, colocando o seu coração
em lugares então que não deveria estar, né? E acaba se tornando então superficial, você acaba se ocupando com muitas outras coisas, né? E acaba se tornando esse coração então ocupado aqui que não tem tempo para Deus. Mas por fim nós temos aqui um coração então que ele é frutífero, né? Verso 8 e 9. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por um, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Então esses corações frutíferos, ele recebe a palavra de Deus. Marcos diz que essa pessoa então que ouve, ela recebe a palavra de Deus. Lucas diz que ela ouve com um bom e reto coração e também retém a palavra. Lucas 8,15. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto e com o firme propósito então de obedecer. Então eles colocam, não é, em prática a mensagem que acabaram de ouvir, e isso então trazendo frutos. Aqui na Bíblia não diz que eles acolhem com alegria, mas diz que eles acolhem e frutificam, porque muitas vezes não vai trazer alegria mesmo, muitas vezes vai trazer dor, né? Vai trazer dor no sentido de você sabe que você tem que mudar, você sabe o que você precisa fazer, e isso vai te trazer desconforto, mas você vai mudar e vai trazer fruto. Então, muitas vezes não vai trazer alegria mesmo, mas vai trazer frutos. William Buckley ainda enfatiza que essa parábola nos ensina a trazer 3 coisas: ouvir, receber e praticar. E nesses dias tão agitados, né, são poucos que conseguem parar para ouvir a palavra de Deus. Na quarentena agora foi momento em que nós ouvimos a palavra de Deus quase que 24 horas por dia, mas sem saber muitas vezes até mesmo o que estava ouvindo várias e várias mensagens de vários e vários pregadores, de várias e várias doutrinas e assim por diante, ouvindo. Né? Mas não meditando naquilo que estamos ouvindo. Isso é um grande risco. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática para poder frutificar. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem do seu pecado e depositam totalmente sua confiança em Cristo. Então nascem de novo, vivem em santificação e honra para Deus. Elas aborrecem e renunciam ao pecado, amam a Cristo e o servem com fidelidade. Warren diz que cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. O coração então endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. Um coração superficial, não é? Os enganos da carne por meio do falso ensino religioso já impede a semente de crescer. E um coração ocupado, as coisas do mundo, impede a semente de frutificar. E esses são os 3 enganos, ou os 3 inimigos do cristão. O diabo, a carne e o mundo, Efésios 2, 1 e 3. Então, um coração frutífero, ele produz fruto que vinga e cresce. E distingue, então, esse campo aqui dos demais, que é nele, então, a semente não apenas nasce, mas ela cresce e o seu fruto vinga e também cresce. Lucas diz, então, que esse fruto, então, permaneça. Né? Lucas 8,15, né? Ele permaneça ali, então, com perseverança. E Jesus está aqui descrevendo o verdadeiro crente, porque fruto de uma vida transformada é evidência, então, também de salvação. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 5,19 a 23, como fruto do Espírito. Os outros 3 tipos de coração não produzem fruto, ou seja, eles não nasceram de novo. E a marca do verdadeiro crente é aquele, então, que produz fruto. E olhando, a gente olha para uma árvore que dá frutos, né? Mas a gente deve olhar para a nossa vida se também estamos produzindo fruto. Né? A árvore é conhecida, então, pelo seu fruto. A árvore boa produz fruto bom. Está sem fruto é estar no caminho que leva ao inferno, diz Charles Hyde. A marca dessa pessoa não é apenas um fruto por algum tempo, mas um fruto de perseverança na frutificação. Há uma constância na sua vida cristã. Não se desvia, né, por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres e deleites da vida, mas a sua riqueza está no céu e não na terra,
Seu prazer está em Deus e não nos deleites da vida. É importante então frisar que esse semeador semeia a palavra, não é? E há muitos que semeiam doutrinas de homens e não a palavra de Deus. Semeiam os que os homens querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Semeiam aquilo que agrada aos homens, né? Agrada aos ouvidos e não aquilo então que salva a alma. Essa semente então pode parecer fértil, mas não produz fruto que permanece para a vida eterna, então temos que tomar cuidado. Pregadores então que pregam a palavra de Deus e não que pregam coisas ou palavras da palavra de Deus e não pregam verdadeiramente a palavra de Deus. O diabo também pregou palavras da palavra de Deus, mas ele usou a Bíblia para tentar. Palavras de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. E elas não podem produzir frutos dignos de Deus. Por fim, um coração frutífero produz então frutos diferentes e diferentes proporções. Embora todas as sementes então sejam frutíferas, nem todas produzem a mesma proporção. Marcos descreve então de uma forma crescente aqui a 30, 60 e a 100 por 1. Mateus descreve de forma decrescente, Mateus 13:8. Mas embora todos sejam frutíferos, né? Nem todos são frutíferos na mesma proporção. Nem todos são igualmente consagrados e cheios do Espírito Santo. Nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. Por fim, a gente pode concluir essa parábola, então, deve nos levar a 3 solenes reflexões. Primeira, não devemos subestimar as forças opositoras, né, à semeadura. Jesus então começou dizendo que precisamos ouvir e terminou dizendo: quem tem ouvidos ouça. O diabo, o mundo e a carne armam para nos impedir, né, ou para impedir a conversão de pecadores. Não devemos superestimar também as respostas imediatas. Cuidado, né, porque as aparências enganam. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, já nos diz a palavra de Deus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas muitos sem conversão. Não devemos também subestimar o poder da palavra de Deus. A verdade é tão poderosa que até terrenos pedregosos e espinhentos ela cresce e no bom solo produz a 30, a 60 e a 100 por 1. A palavra não volta vazia. Né? E como diz Salmo 126:6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E com isso a gente pode encerrar olhando para essa parábola do semeador, né? E a gente olha então que houve aqui então os corações, né? E quando a gente olha para esses corações, um coração endurecido, coração superficial, né? Esse coração ocupado, mas também um coração frutífero, né? A gente pode olhar e devemos nos perguntar como está o nosso coração. Está ali como aquele coração duro? Está ali como um coração apenas superficial, né? Que a semente fica por cima e os pássaros a levam. Satanás rouba. Um coração ocupado, né? Fascinado com as coisas do mundo? Ou estamos com o nosso coração frutífero? Eu vou orar por você e que Deus possa te firmar nele, né? Trazendo e colocando em você então como um solo bom ali para a produção de frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos que estão ao lado do Senhor Jesus Cristo, muitos do que estiveram ali juntamente na multidão, quando chegaram momentos de ouvir sermão mais duros, os abandonaram. Quando então passaram por um momento de perseguição, fugiram, negaram, traíram, abandonaram. Mas que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Sabemos que o tempo está próximo do fim. Não sabemos para quando. Mas permaneçamos firmes com Ele. Como um solo, então, que venha produzir. Né? E essa produção, então, aqui, a 30, 60 e a 100, então, por 1. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Pai, suplicando a Deus que a Tua palavra venha, Deus, trazer frutos, ó Pai, frutos de arrependimento, ó Deus, fruto, então, para que a gente venha crescer no conhecimento, na graça, ó Deus, e vivemos, então, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, ó Deus, o qual é eterno, digno, Deus, para todo sempre. Assim, Deus, eu clamo ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir, para que possamos não somente bons ouvintes, mas também praticantes dela. Pai. Abençoa os meus irmãos,
Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, nesse tempo tão difícil que ainda estamos passando. Mas que a graça do Senhor Jesus Cristo nos ajude, ó Deus, a passar e a vencer em Cristo Jesus. Assim eu oro clamando ao Senhor pela vida dos meus irmãos, ó Pai, dos meus irmãos enfermos, que o Senhor sustente, guarde, proteja cada um deles, ó Pai, para que eles possam, Deus, crescer, para que possam viver e que possam também ser salvos em Cristo Jesus. Assim eu oro no nome dele. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, tenhamos uma boa semana, fiquemos guardados, protegidos aí, frutificando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.